set us up? Why the hell are we smuggling an infected girl? I'm not infected. No? Was this lying? I can explain. You better explain fast. Look at this. I don't care how you got infected. It's 3 weeks old. No, everyone turns within 2 days, so you stop bullshitting. It's 3 weeks. I swear. You asshole! O desenvolvimento de uma linguagem própria deu ao cinema um potencial que foi descoberto logo no início: a capacidade de contar histórias. Não são todos os games que contam história e nem sei se a parte mais importante dos games é realmente contar uma história, né? Porque o game ele tem que engajar você, né? Você tem que ter uma espécie de uma conversa com a máquina, assim, você tem que interagir com ela, tem que responder aos seus anseios. Então, tem muitos jogos geométricos que não contam histórias e que conseguem engajar a gente durante horas. O jogo é uma série de regras, e as regras têm uma importância crucial. Se você não tem regras, você não tem jogo. Mas quando você participa daquelas regras, você cria a sua própria história. Isso é a narrativa. Uma coisa é o roteiro ou o enredo que existe num filme, que também existe no jogo, mas outra coisa que não existe no filme é a história que o jogador cria quando ele participa. Isso existe em Tetris, isso existe no RPG, isso existe em GTA, isso existe em qualquer jogo, porque o jogador está sempre participando. O jogo é a dinâmica, é como você joga ele, como você diverte, a ação. Mas eu acho que o jogo ele também pode ser uma ferramenta de contar histórias, entendeu? You'll never guess what we've discovered. I've got it all in here. Not only did Elizabeth's spy network stretch all the way over here, but they were all part of some sort of hermetic secret society. The British Occult Secret Service, the School of Night, the Hellfire Club, the Order of the Golden Dawn. Os videogames contam histórias, e o que é mais interessante é que eles contam histórias de várias maneiras, né? Eu acho que o videogame ele consegue absorver um pouco e englobar maneiras de narrar que fazem parte de várias outras gêneros e formas de narrar, né? Junto com isso, tu tem as histórias tradicionais que estão sendo contadas no videogame, né? Quando eu falo em história tradicional, eu tô falando de, enfim, os personagens, como é que é o personagem, a narrativa episódica mesmo do jogo, né? Qual é a historinha desse jogo. Isso qualquer pessoa pode ver, e essa acho que é a parte mais compreendida dos videogames, como a contação de histórias. E essa também é a parte que muitas vezes acaba apanhando, porque as pessoas dizem, um videogame não conta histórias tão bem quanto um filme ou um livro, por exemplo, né? Quando olham só para isso. O jogo é o filho não planejado do ócio criativo de um físico americano durante a Guerra Fria. Jogar tênis com o osciloscópio era divertido, porém Tennis for Two não tinha uma história para contar. A estratégia, eles mantêm, você cria uma relação grande porque você vai indo muito a fundo no jogo, né? Você vai procurando saber exatamente todos os detalhes que ele tem, todas as pequenas regras para você poder ter uma vantagem. E o Heavy Rain, pra PlayStation 3. Cara, a gente sente o que ele sente também, gostei muito. São nos RPGs, porque eu me envolvo muito com os personagens, me envolvo com o ambiente. Geralmente as músicas desses jogos são as melhores que tem, então me ajuda muito a me colocar no clima do jogo. Now, sir, if you will follow me, perhaps we can find some appropriate clothing for today's activity. O videogame ele tem uma nova forma de narrar histórias baseada na interatividade do jogador com o programa. É a forma mais poderosa que existe no videogame de narrar. E eu chamo no ensaio que eu escrevi de narrativa procedimental. Significa que o procedimento que faz parte do jogo, isso não só do videogame, de qualquer jogo, até jogo de tabuleiro, né? Mas que é inerente ao conceito de jogo, ele também tem um poder alegórico, né?
as regras do jogo, a forma como a gente interage com o jogo, as formas de controle do jogo e o que a gente tem que fazer nesse jogo. Como a gente entende aos poucos as regras desse jogo, domina elas e aplica para atingir o objetivo que o jogo propõe. Isso também tem uma função alegórica, ou seja, esse procedimento, essa lógica de algoritmo que está por trás de todo o jogo eletrônico, é mais importante para contar histórias, para narrar, do que as próprias características mais tradicionais de narrativa, como personagem, música, imagem, né, essas coisas mais evidentes do jogo. Então, eu acho que isso é um território ainda pouco compreendido e pouco desbravado na linguagem dos videogames, né? A essência de um game é o gameplay, são as regras formais que tem que ter. Para tornar as regras mais inteligíveis, mais interessantes, mais envolventes, nós costumamos colocar histórias aos jogos. Então, as histórias para os jogos, a narrativa nos jogos, elas funcionam como uma espécie de metáfora para esse sistema formal de regras. Um jogo que tem uma história muito boa e uma mecânica de jogo ruim, ele é um jogo ruim. As pessoas não gostam de jogar, mas um jogo que tem uma mecânica muito boa e uma história ruim, as pessoas nem percebem que a história era ruim, elas desculpam o fato de que a história é ruim porque a dinâmica e a mecânica são mais importantes na narrativa do videogame do que o enredo. O ideal é que tu tenha uma dinâmica e um enredo excelentes, mas tu tem que escolher só um, é a dinâmica que sustenta os jogos, né? Uma das primeiras discussões teóricas que vai surgir aí em meados dos anos 90 em relação aos games é uma discussão entre duas linhas, duas vertentes na área de estudos de games, que seriam os narratologistas e os ludologistas, né? De uma maneira, digamos, um pouco mais simples, os narratologistas vão entender que a razão principal de um jogo, o fator principal de um jogo, é a narrativa. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Os ludologistas vão entender que o elemento central de um jogo se dá pelas relações de jogo mais necessariamente do que pela forma narrativa. Sem mecânica, o jogo não tem alma. Ele vira uma cópia mal feita de outras formas de narrar. E aí é melhor tu ir pro cinema de uma vez, em vez de assistir um jogo, né? Se é pra assistir, eu prefiro assistir. É melhor tu ver uma animação no cinema do que ficar assistindo um jogo. O jogo tem que ter algo que me permita participar dele com qualidade, com envolvimento, né? Isso é mecânica e é dinâmica. Yes, Barney, what is it? I'm in the middle of a critical test. Sorry, Doc, but look who's here. Great Scott! Gordon Freeman! I expected more warning. Hoje, de certa maneira, entende-se que há jogos em que o fator narrativo pode ser mais importante do que o fator jogo e alguns outros jogos que o contrário. O fator jogo talvez possa ser mais importante do que o fator narrativo. Mais importante para mim no jogo não tem. É a história e dinâmica, tem que ser os dois, senão não dá certo. É a dinâmica. Porque é isso que prende o jogador ao jogo. Eu sou da época do RPG, eu prefiro uma história envolvente do que um jogo dinâmico de ação. A história realmente é muito importante, mas a dinâmica eu acho que chega a ser bem mais importante que a história. Por mais que o jogo tenha uma história, a dinâmica do jogo que traz a diversão. Tanto a história quanto a dinâmica são igualmente importantes, eles têm o seu papel. A história é definitivamente mais importante do que a dinâmica. Dinâmica, a mecânica dele. Dinâmica. Ainda assim, tem vários jogos no mercado que são basicamente um filme onde você dá play apertando botões, mas a dinâmica ainda é, pra mim, o core essencial do jogo. É a história. É a dinâmica. A dinâmica sempre foi mais importante, sempre será. Em todos os jogos, nós costumamos tentar trabalhar com a ideia de que o jogador é o protagonista. Mesmo em jogos multiplayer, você dificilmente vai se sentir contente se você for coadjuvante, né? Nós colocamos sempre o ator como protagonista para que o sistema de recompensas e punições seja extremado. Então, você normalmente quer ser o protagonista num jogo. E por isso, se a tua ação dentro de um jogo influenciar o caminho e o desenvolvimento de uma história,
do contexto, das coisas que estão acontecendo em paralelo ao jogo, o poder de imersão, o poder desse sistema de recompensa e punição dada pelo jogo, ele é aumentado e, portanto, seu envolvimento com ele é muito mais potencializado. Pessoas que jogam videogame tentam lembrar ou pedem a elas que contem sobre como foram os jogos que jogaram no passado. Em geral, a gente não lembra primeiro do personagem ou da historinha do jogo ou de como eram as imagens. A gente lembra da sensação de jogar aquilo. Como foi, por exemplo, passar 20, 30 horas matando inimigos num RPG, inimigos fracos, para conseguir acumular experiência, para conseguir matar o inimigo forte, sabe? Essa sensação de ter ficado tardes fazendo aquilo é mais história em videogame do que o fato de que o personagem daquele RPG era um mocinho que queria salvar a mocinha e tinha que matar o dragão que surgiu, não sei, sabe? Então, a forma de jogar aquele RPG e como foi a experiência de jogar ele é mais narrativo ainda do que personagem, história, imagem, música, que também é importante, né? O videogame ele usa todos esses elementos ao mesmo tempo para criar uma experiência narrativa muito forte. Os chamados MMORPGs são jogos de interpretação de papéis onde milhares de gamers criam seus avatares e interagem num cenário virtual, criando suas próprias histórias. O jogo EverQuest tem um comando central em San Diego, onde os funcionários observam o comportamento dos jogadores para criar novas missões e conflitos. A imersão no videogame inclui como a gente vai navegar naquele mundo, né? Que, enfim, é uma coisa que é prevista pelos programadores do jogo, existem maneiras de fazer essa navegação, mas existe um certo escopo de liberdade aí. Então, o cenário acaba sendo tendo uma função diferente nos jogos, né? O jogo ele precisa se materializar num espaço. As regras não podem ser regras puramente abstratas, elas precisam se materializar em elementos, em personagens, em objetos. Por isso, o cenário dentro de um jogo, ele é essencial. Um cenário bem elaborado que permite ao jogador explorar aos poucos e descobrir coisas novas, né, num ritmo constante, com uma condução legal, nos transporta para o mundo do jogo de uma forma totalmente diferente que o cinema ou a literatura, que já é bem mais diferente ainda, pode nos transportar, né? O Prince of Persia de 2008, que saiu para PlayStation 3 e os videogames dessa geração, o cenário é muito bem trabalhado, não só pela beleza estética evidente dele, mas pela maneira como a qualidade da simulação e a beleza do cenário se relacionam com a interatividade mesmo, a experiência de jogar o jogo, né? I cannot lose you again. Father, no! I beg of you! Father? Muitas vezes o cenário, ele faz parte do próprio gameplay, da própria definição das regras, de mover teu objeto para aquele lugar, de você ir de um lugar para aquele outro lugar, de você ter que atingir tal objetivo indo para aquele lugar. Tu não tem nada para fazer a não ser percorrer o cenário e ver como ele vai se modificando conforme tu decide para que lado ir, ou se vai subir ou descer um morro. E de uma premissa tão básica que parece que não pode se sustentar, eles conseguiram fazer um jogo que tu fica várias horas jogando e dá um senso de objetivo e de estar cumprindo etapas. Muito interessante. As cutscenes são sequências automáticas de audiovisual sem interação com o jogador. No jogo God of War,
Várias cutscenes distribuídas ao longo do jogo revelam o passado e as motivações do personagem Kratos. What will you do, father? You can no longer hide behind the skirts of Athena. Athena is dead because of the rage that consumes you, Kratos. What more will you destroy? The hands of death could not defeat me. The sisters of fate could not hold me. Cutscenes, às vezes, são usadas simplesmente porque os criadores daquele jogo não se deram ao trabalho ou não conseguiram encontrar uma forma mais procedimental, mais interativa de transmitir a mesma informação sobre o enredo do jogo. Quando eles conseguem fazer isso, em geral, a gente tem um resultado melhor, mais estimulante, mais memorável, né? Um jogo mais original, assim. Então, enfim, cutscenes são legais de olhar e muitos jogos elas são realmente muito caprichadas, muito bonitas, muito envolventes. Mas em termos de inventividade narrativa, elas são uma saída fácil, né? E uma hora eu acho que o jogador, depois que já jogou centenas de jogos e já viu milhares de cutscenes, isso começa a se tornar uma coisa um pouco banal, é como um clichê narrativo, na verdade, né? I'm begging you, please think it over. Shenmue foi o primeiro jogo a usar o recurso de Quick Time Event dentro da narrativa, permitindo que o jogador controle o personagem durante as cutscenes. A desenvolvedora francesa Quantic Dreams tem se destacado nessas sequências, como no jogo Beyond Two Souls, em que o jogador pode mover o personagem enquanto algo de grandioso acontece na tela. Stan, my love. No, Jodie, stop that. That's not funny. It's been a long time, Stan. 4 long years. O jogo Asura's Wrath é dividido em episódios, como uma série de TV. Tem abertura, encerramento e cenas do episódio seguinte. Além disso, traz cutscenes interativas e obriga o jogador a realizar comandos que completam a experiência visual. Show me what you're made of! Antigamente, quando se jogava, você botava uma luz branca em cima de tudo que era jogável. Hoje em dia, isso não faz mais sentido, o que tornou muito mais atrativo se descobrir as pistas nos jogos, principalmente jogos tipo Heavy Rain, que tem milhares de coisas para serem feitas, e você geralmente não vê 1/10 disso na primeira vez que você joga. Acha que está morrendo, mas não está. O que ela está tendo é um ataque. No cinema, a memória narrativa vem muitas vezes na forma de um flashback, que leva o espectador a uma viagem no passado. O filme Dois Coelhos aposta nesse recurso para situar o público na história. Julia ama o mar. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo ama o sol. Um pouco mais de alma. Mão de homem. A vida não para. Nos games, a memória narrativa é construída de várias formas. O jogo Ico começa com uma longa sequência que conta o passado do herói, um garoto rejeitado pela aldeia porque nasceu com chifres. Mas a história é enigmática e se preocupa mais em fazer perguntas do que em entregar respostas. A narrativa transmídia amplia o universo da história que não é mais contado em uma mídia só. No Brasil, a série de dramaturgia infantil Detetives do Prédio Azul vai além dos episódios da TV e tem e-books com novas histórias, jogos interativos, personagens e cenários exclusivos. Pra resolver muitos mistérios. A HQ sobre um roqueiro de garagem que se apaixona por uma entregadora de encomendas seguiu o mesmo caminho. Scott Pilgrim inspirou o filme e deu origem ao jogo eletrônico. A gente tem derivações que vêm do cinema para os games, que são fracas e vice-versa. Derivações de grandes jogos que, quando são adaptados para o cinema, são péssimas. Quando a gente tem empresas menores, a gente é muito mais ágil. A gente pode desenvolver uma parceria desde o início e se pense o jogo
do pensamento, do conceito daquele universo onde vai se passar o filme. Então o roteiro e o jogo, eles vão ser desenvolvidos para se encaixar. Então conceitos da história vão ser usados no gameplay. O roteirista vai poder trabalhar junto com o game designer. Whatever happened to me is the key to finding a vaccine. Oh, Jesus. It's what she said. Oh, I'm sure she did. Hey, fuck you, man. I didn't ask for this. Cinema, TV, literatura, HQ, velhas, novas e novíssimas mídias são combinadas para criar conteúdos complexos com campanhas milionárias de divulgação cross-mídia. Um jogo, para ser bom, ele tem que ser feito de dentro para fora. Ele tem que ser pensado como um jogo independente desde o início, né? Não é à toa. A grande maioria dos jogos clássicos, tradicionais e que marcaram gerações, eles foram criados para ser videogames, né? Então, eu não acho muito interessante, não vejo nada de muito construtivo nesses esforços transmediáticos assim, que envolvem o videogame, né? Eu acho que isso também passa por aquela compreensão equivocada do videogame como simplesmente uma aglutinação de outras formas narrativas, né? Uma mistura de um pouco de animação, um pouco de cinema, um pouco de música, um pouco de quadrinhos. Aí tu bota lá uma mecânica de jogo qualquer, bota um controle na mão da pessoa e tu tem um baita jogo. Isso é uma receita para fazer um jogo ruim, na verdade. Why do you do that? Do what? Check your guns. Um jogo pode se inspirar no cinema, nos quadrinhos, ou seja, em que for, para criar um bom jogo, um bom produto que seja um bom jogo dentro das regras narrativas do videogame, né? Quando começam a misturar, tende a não funcionar, né? Alguns dos piores jogos de videogames da história, famosos, são frutos desse tipo de coisa, né? Lançaram lá a trilogia Matrix e fizeram um jogo do Matrix que era como se fosse um episódio adicional daquela história. Enfim, um jogo horrível porque as pessoas que desenvolvem esses produtos, na verdade, estão preocupadas com... Elas estão mais preocupadas em responder ao universo daquela história e elas acabam pegando mecânicas de jogo e modelos de jogo já batidos, já testados e implementando de forma muito superficial e não elaborada para simplesmente trazer o personagem do Matrix, do Homem-Aranha, seja o que for, e ter um jogo. Grosso modo, Pac-Man era uma cabeça redonda inspirada numa pizza que corria por um labirinto devorando pastilhas e fugindo dos fantasmas. Era o herói sem a sua jornada. Sobrava empatia, mas ainda faltava um enredo. No jogo Adventure, o herói finalmente tinha uma jornada e uma missão: resgatar o cálice e levar de volta ao castelo. A história é assim: alguém de uma vida comum, de uma vida banal, a princípio, né, é convidado a participar de uma aventura. Esse alguém aceita. E aí, a partir dessa aceitação, vai passar por vários obstáculos. Alguns grandes, outros não tanto. Alguns bons, outros horrorosos. Mas a pessoa aceita atravessar isso. O roteirista de Hollywood, Christopher Vogler, se baseou nos estudos de mitologia de Joseph Campbell para escrever o livro A Jornada do Escritor, onde mapeia os 12 passos do herói. Nos videogames, nós personificamos o papel do herói. Entrar no jogo significa superar o medo ou a indiferença, e recusar o chamado seria o mesmo que abandonar o controle. A melhor recompensa que um jogador pode ter ao zerar um jogo é a missão cumprida. Você sente que você atravessou oceanos, mundos e conseguiu chegar naquilo depois de mais de 40 horas de jogo. É uma sensação realmente incrível. Eu acho que é justamente essa sensação de aprendizado que você tem, que você superou, assim. É como ver um filme bom e você querer conversar com seus amigos sobre o filme. Ficar no ranking, o nome dele aparecer no ranking dos melhores. Você poder derrotar um chefão muito difícil no final é uma satisfação imensa. Quando o cara zera um jogo, ele tinha que ganhar alguma recompensa dos produtores de jogo. Acho que assim, quando você terminar de fazer seu joguinho, pensa um pouquinho ali no presentinho que você pode dar. Jogo bom, ele nasce primeiro da pergunta de como vai ser a mecânica desse jogo, de que forma a narrativa procedimental vai envolver o jogador. E em cima disso tu começa a construir história, personagem, enredo,
né, a condução da história. Os jogos melhores são feitos assim, né? Se tu pega o Shadow of Colossus, por exemplo, um jogo clássico de PlayStation, que, enfim, é considerado um dos maiores jogos de arte. Aquele é um jogo que ele é 100% videogame, né? Claro que, do ponto de vista mais superficial, ele bebe de outras referências, diversas. Mas ele é o que é porque a grande sacada ali tá na forma de controle, na maneira como tu joga, na narrativa procedimental mesmo. Na real, o videogame faz a gente realizar o nosso maior desejo, o de sermos admirados, protagonistas, heróis de uma história que nós ajudamos a construir, e onde a narrativa pode ser uma parte da recompensa.